E aí, meus amigos, minhas amigas, eu quero abordar com vocês hoje um aspecto importante da sociedade brasileira. Eu quero trabalhar com vocês o distanciamento que se observa entre a nossa elite política, econômica e cultural e o povo, o povão, e principalmente com o interiorzão do Brasil, tá? A cultura periférica. Então nós temos aqui uma produção cultural da elite, a elite que estudou na Europa, a elite que depois criou as universidades, as primeiras faculdades brasileiras para seus filhos estudarem, as primeiras universidades para seus filhos estudarem também, e o distanciamento entre essa elite formada em Recife, Salvador, Minas e Rio de Janeiro, e o interiorzão do Brasil e as periferias das grandes cidades brasileiras. Então nós temos aqui na nossa formação cultural, na nossa origem, no século XVII, o barroco baiano. No século XVIII, o neoclassicismo na literatura e o barroco mineiro. E no século XIX, o núcleo, o centro cultural do Brasil, tornou-se o Rio de Janeiro. Então, do século XVII até o século XIX, nós temos a formação da base cultural do Brasil. E essa formação muito distante do interiorzão do país. Vocês viram aqui que ficou reduzido a poucos locais, vai se estender no máximo até o Ceará. Nós temos grandes escritores importantes do Ceará, mas o foco são principalmente essas cidades, certo? E depois do século XIX vai ter uma expansão, no século XX vai ter uma expansão, mas essa expansão ela continua presa àquela raiz formada nos locais citados anteriormente por mim, tranquilos? Então nós temos aqui uma distância muito grande dessa elite que estudou primeiro em Coimbra, depois criou aqui as faculdades para os seus filhos, mais tarde as primeiras universidades do Brasil, de acesso muito restrito até recentemente. Portanto, os filhos dessa elite que se formavam, e essa elite também é muito comum ela mandar os filhos para a Europa e posteriormente para os Estados Unidos, mantendo esse distanciamento em relação àquilo que é produzido na cultura periférica, nas camadas periféricas da sociedade brasileira, certo? Então nós temos um distanciamento percebido na música, porque nós temos claramente uma música da elite, a bossa nova, a tropicália, a MPB. Nós temos o distanciamento entre esses gêneros musicais e a música sertaneja, por exemplo. A distância é muito grande, há uma versão muito grande dos gêneros ligados à música popular brasileira em relação à música sertaneja. Em relação à produção recente, o funk, por exemplo, o rap, a elite cultural do Brasil, ela aceita no máximo, ela vai no máximo até os Racionais. Então nós temos aqui esse distanciamento, que é um distanciamento visível, percebido por qualquer um de nós, e esse distanciamento que tem uma origem histórica, que eu trabalhei lá no início, no comentário da formação da cultura brasileira em determinadas regiões, e o distanciamento dessa formação cultural do interiorzão, e hoje o distanciamento da elite cultural do Brasil em relação às comunidades periféricas. Nós temos uma raiz histórica para isso. Então, olha, meus amigos, minhas amigas, guardem esse argumento. É muito importante para vocês na construção dos seus textos, é muito importante para vocês também nas discussões do dia a dia dos grupos sociais, vocês saberem, vocês perceberem da alienação da elite cultural, política e econômica brasileira em relação à cultura periférica, das periferias das grandes cidades e do interiorzão do Brasil, ok? Um abraço a todos, uma ótima semana, é o que deseja o Simvas. Abraço a todos, muito obrigado.